E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo sobre os conjuntos. E quem ainda não assistiu à nossa primeira aula, que fala lá sobre conjuntos, elementos, relação de pertinência, eu vou deixar essa aulinha disponível aqui no card, beleza? Porque ela é muito importante para que vocês consigam compreender as aulas futuras, inclusive esta. Bom, e nesta aula que nós iremos estudar a igualdade de conjuntos, os conjuntos unitários e o conjunto vazio, certinho? Então vamos nós. Bom, pessoal, a ordem da nossa aula será essa. Iremos ver primeiramente a igualdade de conjuntos e em seguida os conjuntos unitários e o conjunto vazio. Bom, primeiramente eu já trago logo de cara a definição de igualdade entre conjuntos. Vê só o que diz aqui, ó. Dois conjuntos A e B são iguais se todos os elementos de A pertencem a B e reciprocamente. Todo elemento de B pertence a A. Beleza? Então, se todo elemento de A pertence a B e todo elemento de B pertence a A, a gente diz que os conjuntos A e B são iguais. Exemplos aqui pra gente. Nesse item A, nós temos o conjunto A, que é formado pelos elementos A, B e C, e temos o conjunto B, que é formado pelos elementos B, C e A. Então, nós temos A igual a B. Aí vocês irão me perguntar, professor, mas a ordem que os elementos estão descritos é diferente. Isso não importa. Os elementos são os mesmos. Todos os elementos de A pertencem a B e todos os elementos de B pertencem a A. Não importa a ordem em que eles aparecem. Certinho? Bom, pessoal, vamos agora para o nosso item B, que diz o seguinte. Se A é igual a x, tal que x menos 2 é igual a 5, e B é igual a 7, nós temos que o conjunto A é igual ao conjunto B. E nesse momento vocês ficam se perguntando, como que esses dois conjuntos são iguais? Vamos analisar um pouco. Olha só, o conjunto B é formado por um único elemento, que é o 7. Então o conjunto A, para ser igual ao conjunto B, também tem que possuir um único elemento, que tem que ser o 7. Concordam? Só que aqui, nesse conjunto A, o x, que é o elemento de A, tem que cumprir aqui essa igualdade, que nada mais é do que uma equação de primeiro grau. Eu sei que nós não estudamos a equação do primeiro grau aqui nos elementos, mas eu irei tratar como se vocês já tivessem estudado, beleza? Então nós temos a equação x menos 2 igual a 5, e nós temos que encontrar um valor de x que satisfaça essa igualdade, que satisfaça essa equação. E claramente, pessoal, é o 7. Aqui você não precisaria nem saber resolver a equação do primeiro grau para poder descobrir que 7 menos 2 vai dar igual a 5. E esse 7 ele é único, né? Não existe nenhum outro número que menos 2 vá dar 5. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que o conjunto A, ele possui apenas um único elemento, que é o 7. E por isso, o conjunto A é igual ao conjunto B. Certinho? Professor, e se a gente quisesse resolver essa equação do primeiro grau aí, como era que a gente faria isso? Tem a forma tradicional, né, que os professores geralmente usam, que é apenas passar esse menos 2 aqui para o segundo membro. Ele está negativo e ele vai positivo. Só que eu não gosto muito dessa forma, não. Pelo menos não para explicar inicialmente o conteúdo. Porque os alunos ficam sem entender o que é que significa uma igualdade, uma equação. Mas vamos fazer dessa forma. X é igual a 5, o 2 está negativo, passa positivo. 5 mais 2. Então x é igual a 7. Tradicionalmente os professores fazem assim, não é isso? Porém, a forma mais didática de se explicar isso a quem nunca viu uma equação do primeiro grau é o seguinte. Uma igualdade, pessoal, é como se fosse uma balança de dois pratos. Para a balança ficar regulada, o que tem de um lado ser igual ao que tem do outro, se você tirar o peso de um lado, você tem que tirar o mesmo peso do outro. Se você adicionar peso de um lado, você tem que adicionar o mesmo peso do outro. Então, o que é que você tem que fazer nessa igualdade para eliminar esse menos 2 aqui, do primeiro membro? Você teria que somar mais 2 em ambos os membros da igualdade. Certinho? Por que adicionar mais 2?
porque esse mais 2 vai cancelar com esse menos 2. E a gente fica com x igual 5 mais 2, 7. Beleza? Os professores fazem isso, só que dessa forma, né? Sem explicar o porquê que o menos 2 ele vai passando positivo para o segundo membro. Na verdade, ele não passa positivo. O procedimento aqui é este. Enfim, eu entrei num assunto que nem deveria ter entrado, né, agora. Mas foi bom aí para vocês. Bora continuar. Continuando, pessoal, eu trago esse para quebrar-cabeça. Vou deixar um pouquinho para vocês pensarem, dar a resposta aí nos comentários, mas desse para quebrar-cabeça eu vou dar a resposta aqui também. Porque ele é importante, né? Vê só o que diz. Se A é o conjunto das letras da palavra garra e B é o conjunto das letras da palavra agarrar, nós teremos A igual a B. O conjunto A é igual ao conjunto B. Sim ou não? Pensem um pouquinho. Já pensaram? Deixa a resposta aí nos comentários. Vamos descrever aqui quais são os elementos do conjunto A. Os elementos do conjunto A são G, A, R, R, A. Garra. E os elementos do conjunto B são A, G, A, R, R, A, R. Agarrar. Beleza? E aparentemente não são iguais, né? O conjunto A não é igual ao conjunto B, mas isso só aparentemente. Por que eu digo isto? Porque as letras que se repetem, você não conta como se fosse duas vezes. Você vai contar essa letra apenas uma única vez. Então, na verdade, esse conjunto A aqui possui os elementos G, A e R. Beleza? E o conjunto B possui os elementos G, A e R. Não importa se o A aparece 3 vezes, se o R aparece 3 vezes, você vai contar apenas uma única vez. Então a resposta aqui, pessoal, é sim. O conjunto A é igual ao conjunto B, porque eles possuem os mesmos elementos. Beleza? Bora nós. Continuando aqui, vamos agora para os conjuntos unitários e o conjunto vazio. A definição é muito simples. Olha só. Há conjuntos que possuem um único elemento e são chamados de conjuntos unitários. Então, se um conjunto possui um único elemento, ele é chamado de conjunto unitário. E há um conjunto que não possui elemento. Esse conjunto que não possui elemento é chamado de conjunto vazio. E o conjunto vazio, pessoal, nós temos duas notações para ele. Ou as chaves com nada dentro, da forma que está aqui, ou esse símbolo, que é tipo um zero cortado. Você pode representar o conjunto vazio das duas formas. E aqui eu trago exemplos de conjuntos unitários e exemplos de conjuntos vazios. Olha só, esse conjunto A aqui, ele possui um único elemento, que é o 10, então ele é um conjunto unitário, beleza? O conjunto B aqui é formado pelo X, tal que X é diretor da sua escola. O diretor da sua escola é uma pessoa, somente uma pessoa. Então esse X aqui vai ser apenas o seu diretor. Qual é a conclusão? Esse conjunto B é um conjunto unitário. Simples, né? Exemplos de conjuntos vazios. Olha só. Conjunto C aqui. Conjunto das cidades de Pernambuco que fazem divisa com São Paulo. Mas, gente, não tem nenhuma cidade de Pernambuco que faz divisa com São Paulo. Nenhuma. Então, esse conjunto C é o conjunto vazio. Vou representar assim. Ou seja, ele não possui nenhum elemento. Esse outro conjunto aqui, conjunto D, ele também é um conjunto vazio. Por quê? Ele é formado pelo X, tal que X é diferente de X. Isso é impossível. Um número é sempre igual a ele mesmo. 2 é igual a 2, 3 é igual a 3, 4 é igual a 4. Não existe isso. X ser diferente dele mesmo. Então, esse conjunto dele não possui nenhum elemento. É o conjunto vazio. Um zerozinho cortado. Beleza? Vamos continuar, que nós temos mais algumas coisinhas aqui a tratar. Olha só, gente. Existem conjuntos cujos elementos são conjuntos. Por exemplo, esse conjunto F aqui.
F é um conjunto e os elementos de F são conjuntos. Quais são os elementos de F aqui? É o conjunto vazio, é esse conjunto unitário aqui, que esse conjunto unitário tem um elemento, que é o A. É esse outro conjunto unitário aqui, que tem como elemento o B. E esse outro conjunto que possui dois elementos, o A e o B. Tranquilo? Então, existem conjuntos que possuem conjuntos como elementos. Vamos ver isso aqui de forma mais clara, né? Então, o conjunto vazio, pessoal, ele pertence a F. Isso é importante porque lá na primeira aula a gente estudou a relação de pertinência. E eu falei para vocês que a relação de pertinência é uma relação entre conjunto e elemento, que os elementos pertencem a um determinado conjunto. Só que nessa situação aqui, os conjuntos são elementos. Aí você pode utilizar a relação de pertinência. Então, o conjunto vazio pertence a F. Esse conjunto unitário pertence a F. Lembra que o Ezinho é o símbolo de pertence, né? Esse conjunto B pertence a F. Esse conjunto B não, desculpa. Esse conjunto que tem como elemento o B. É diferente. E esse conjunto aqui, que tem como elementos o A e o B, pertence a F. Certo? E para finalizar a nossa aula, eu trago esse último para quebrar a cabeça, para vocês pensarem um pouco e deixar a resposta aí nos comentários também. Só que nesses dois casos eu irei apresentar a solução. Vê só. Primeira pergunta é: os elementos A e B pertencem a F? Sim ou não? Deixa a resposta aí nos comentários. O que é que vocês acham? Os elementos A e B pertencem a F? Pessoal, aqui a resposta é não, não pertence. Tá, a resposta é não. Mas por que A e B não pertencem? Que a gente está vendo aqui. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui não são os elementos A e B, não. Vocês estão vendo os elementos que são conjuntos que possuem os elementos A e B. É um pouco bugante, mas tem diferença. Vê só. Esse A aqui ele está entre chaves. Esse B aqui ele está entre chaves. Então, esses dois caras são conjuntos. Esse A não está entre chaves. Esse B não está entre chaves. Então, estar entre chaves muda tudo. Se não está entre chaves, é apenas elemento. Se está entre chaves, é um conjunto que pode ser um elemento. Tá? Vamos para a segunda pergunta aí. Segundo para quebrar a cabeça. Os conjuntos A e A são iguais? Eu li do mesmo jeito, né? A e A, mas só que a gente está vendo que tem uma diferença. Esse primeiro A aqui está entre chaves e esse segundo A está entre duas chaves. E aí, esses conjuntos são iguais ou não? O que é que vocês acham? A resposta também é não. Não são iguais. Vamos justificar, né? Esse primeiro conjunto aqui possui um único elemento, que é o A. E esse conjunto aqui possui um único elemento também, que é o conjunto que possui o A como elemento. É como se esse cara estivesse dentro aqui. Dá para vocês perceber? Esses dois para quebrar a cabeça são um pouco bugantes mesmo, mas com um pouquinho de atenção dá para a gente entender. Não é tão complicado assim não. Bom pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Isso é muito importante, que a gente tente explicar de uma forma diferente. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no teu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isso vai ajudar bastante a gente. E aguardem as próximas aulas. Valeu e até mais!